paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nós estamos na segunda semana escatológica e estamos avaliando, estudando alguns textos bíblicos distintos ao arrebatamento, que fala de arrebatamento de pessoas, que fala de ressurreição de mortos e que muitas vezes intrigam, aos nossos irmãos acerca do que realmente aconteceu nestes eventos. E nós estamos aqui agora com o texto de Mateus capítulo 27, do versículo 50 ao versículo 53. Esse texto narra sobre algumas pessoas identificadas como santos que ressuscitaram, após a morte de Jesus Cristo. E nós vamos então para o texto. Observe aí no texto de Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meus amados, nós vemos aqui que o texto demonstra a ressurreição de muitos santos, mas nós podemos observar que esta ressurreição não aconteceu exatamente no momento em que Cristo morre, mas sim, como nós vemos aqui no versículo 53, depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, o versículo 53 complementa o versículo 52. Então vemos aqui no versículo 53, complementando o versículo 52, demonstrando que os mortos que foram ressuscitados, os santos que ressuscitaram, eles ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se nós pegamos apenas o início do texto, fica parecendo que eles ressuscitaram antes de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo ser ressuscitado. Mas na verdade, Jesus Cristo ressuscitou primeiro, Então Jesus como as primícias novamente dos que dormem, como diz lá em Coríntios, Nós vimos já o texto em Coríntios, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então está falando, o texto de 1 Coríntios está falando da ressurreição para a vida eterna, para a obtenção da vida eterna. Então nós vemos aqui que esta ressurreição de santos aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo, conforme está no versículo 53. Então não foi logo após a morte de Jesus, mas foi após a ressurreição de Jesus Cristo que esses santos também ressuscitaram. E as covas, foram abertas, houve um grande tremor e as covas foram abertas. Bom, meus amados, e aqui para uma dúvida: essas pessoas, esses santos que ressuscitaram, aí vem a primeira pergunta: esses santos que ressuscitaram, eles já ressuscitaram para a vida eterna? Já receberam seu corpo glorificado, ou seus corpos glorificados, o corpo preparado para adentrar na vida eterna? Eles ressuscitaram para a vida eterna? Bom, aí aqui, como o texto bíblico não mostra sobre isso, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que eles morreram novamente, a exemplo de outras pessoas que também ressuscitaram, no decorrer
às vezes no ministério de Jesus ou até mesmo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos o exemplo do filho da Sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 a 37, né, que foi uma ressurreição de morto. Nós temos, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, que está em Mateus capítulo 9, versículo 23 a 26, como também a filha, como filho da viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17, e ainda o Lázaro, né, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 14 a 46. Então nós temos algumas pessoas que morreram, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e que ressuscitaram pelo poder de Deus. Foram ressuscitados pelo poder de Deus, mas que não receberam ali aquela ressurreição para gozar da eternidade. Ou seja, o corpo glorificado, não receberam corpo glorificado ou corpo eterno para entrar na eternidade. Morreram novamente, né? Apesar do texto de Hebreus que fala: ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso o juízo, ainda assim essa regra não se aplica aqui. Por que não se aplica aqui? Porque é uma regra estabelecida para a humanidade, para o nível terrestre, né, meus amados? As regras são estabelecidas para a humanidade, para a terra, né? Como diz a Bíblia, né? Debaixo do sol há tempo para tudo. Ou seja, para a terra existe tempo, existem determinações, existem leis, né? Mas não significa que o nosso Deus poderoso e maravilhoso esteja limitado a essas leis, né? O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, eles não estão limitados a estas leis. Estas leis, elas se aplicam na terra. Nós podemos ver como o exemplo de Jesus Cristo quando andou sobre as águas, né? As leis da física impediriam isso de todas as formas, mas Jesus Cristo andou sobre as águas. E ainda para demonstrar o seu poder, né, Pedro também andou sobre as águas, para demonstrar o poder de Jesus Cristo. Quando Pedro fala: se és tu, Senhor, diga que eu vá. E Jesus Cristo fala: venha. E ele começa a andar sobre as águas, né? Então, Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, né, ele não é limitado pelas leis que se aplicam a nós, né? Porque Deus tem todo o poder, né, em suas mãos. Tá certo, meus amados? Então, aqui, novamente, essas pessoas que ressuscitaram, né, que nós referimos aí aos textos, elas voltaram a morrer novamente, apesar do texto de Hebreus falar que ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso o juízo, tá certo? Mas essa lei não se aplicou a essas pessoas porque Deus assim decidiu ressuscitá-las. E nós vemos também que o texto, né, nós vemos ainda, né, nessa questão que estas pessoas de Mateus 27, né, da referência de Mateus 27, provavelmente também elas voltaram a morrer. Elas ressuscitaram como prova do poder de Jesus Cristo, como prova do poder do Senhor para a ressurreição, como nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, onde mostra que em Jesus Cristo está a ressurreição e a vida. E nós podemos ver também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 16, no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 24 a 29, e no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2, que Jesus Cristo, nosso Senhor, tem poder para dar a vida eterna. Ou seja, Jesus é a ressurreição e a vida, e em Jesus Cristo, o nosso Senhor, tem poder para dar
a vida eterna. Então nós vemos, meus amados, que esse grupo, né, em qual Jesus Cristo, após a ressurreição de Jesus Cristo, eles apareceram, né, demonstra ali o poder de Jesus Cristo em ressuscitar os mortos. Nós vemos que os líderes judeus, né, haviam subornado os guardas para negar a ressurreição de Jesus, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15. Mas essa ressurreição dos mortos, mas quando aconteceu essa ressurreição dos santos, eles não puderam ocultar, ou seja, eles mentiram acerca, pagaram inclusive para mentir acerca da ressurreição de Jesus, mas essa quantidade de santos que foram ressuscitados, que os sepulcros se abriram, não, eles não tiveram como mentir acerca disso, porque esses santos apareceu a muitos, né? Então aqui nós vemos que esses santos ressuscitaram como testemunhas autênticas da ressurreição de Jesus Cristo e do poder que Jesus Cristo tem sobre a morte. Nós vemos que nessa ressurreição dos mortos, dos santos, após a ressurreição de Jesus, demonstra ali um testemunho claro do poder que Jesus Cristo exerce sobre a morte, né? Poderiam até pagar, né? Os judeus podiam até ter pago para os soldados que estavam guardando o túmulo ali de Jesus, para que eles mentissem falando que nada tinha acontecido, né? Que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mas como eles iriam ocultar também a ressurreição desses muitos santos, né, que ressuscitaram, e ainda os sepulcros de todos eles se abriram, e muito mais, eles foram vistos pela cidade santa, foram vistos por Jerusalém, andando, né, em Jerusalém, foram vistos por muitos ali, né, meus amados? Então aí não tinha mais como ocultarem essa possibilidade, esse grande acontecimento. E nós vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, em que a palavra do Senhor diz assim: eu sou o que vivo. Aqui Jesus Cristo está falando com João, né, com o apóstolo João. Jesus Cristo está se apresentando ao apóstolo João. Ele começa dizendo: eu sou o princípio e o fim, né, eu sou o primeiro e o último. E aqui no versículo 18 ele diz: eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo tem todo o poder sobre a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder sobre a morte. Viu, meus amados? Então, nós vemos aí, né, que sobre essa pergunta de que se esses santos que ressuscitaram, e se eles já tinham recebido o corpo glorificado, e se eles foram arrebatados, foram levados para os céus, né, a resposta da maioria dos estudiosos bíblicos é que eles morreram novamente, ou seja, eles não receberam o corpo glorificado. E claro, alguns que discordam disso, alguns outros estudiosos, mas uma minoria que discordam disso, que falam que esses santos seriam aqueles que está referenciado na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 16, e capítulo 34, versículo 22 e 26, e em Levítico, capítulo 23, versículo 9 a 14, que traz uma referência sobre os primeiros frutos. Então há um grupo bem menor que acredita que esses santos que ressuscitaram fariam parte desses primeiros frutos, né? É uma forma diferente de pensar, mas é uma forma controversa, né? Meio controversa, né? Então a gente não se baseia por aí, tá bom, meus amados? E também tem uma outra pergunta, né, que muitos fazem acerca desses santos
que ressuscitaram. A pergunta é: quem são eles? Quem seriam eles? Quem foram essas pessoas que ressuscitaram? Bom, alguns dizem que seriam os patriarcas, né? Fariam parte dos patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, né? Já outros dizem que seriam santos mais recentes, que morreram mais recentemente, como o caso de João Batista, Simeão, Ana, Zacarias e outros que morreram ali, né, durante o período, né, de Jesus Cristo, do nascimento, né, até a morte de Jesus Cristo. Mas quanto a isso, mais acerca disso, nós não temos a informação segura. Por quê? Porque não está especificado na Bíblia, né? Então, mais uma vez, a gente observa que a ressurreição desses santos de Mateus 27, descrito em Mateus 27, do versículo 50 a 53, demonstra sobretudo profeticamente, né, traz uma prenúncia profética de que, assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma forma, né, todos nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. Então, no mínimo, é uma prenúncia do poder de Jesus Cristo, o poder que Jesus Cristo tem sobre a morte, né? E que este poder também vai ser exercido durante o arrebatamento. O nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade sobre a morte. Que Deus vos abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço a todos.